Meditação. Será que você faz mesmo para você que é meditação? Eu queria que antes de eu começar a falar, você que já abriu o vídeo, tente colocar embaixo aí o que é que vocês pensam que é meditação, se vocês praticam. Tente fazer essa comunicação comigo aí, para eu ir entendendo o que é que vocês pensam disso. Eu trabalho com isso há mais de 20 anos, sou estudiosa, nunca paro de estudar, além de praticar. E aí, as pessoas, os meus alunos, eles estão sempre chegando com algumas dúvidas, alguns achismos, talvez, sobre técnicas como meditação, por exemplo. Outras também, mas a meditação acho que é uma das mais pedidas, das que as pessoas têm mais curiosidade, no meu entendimento. Então, fiz um checklist aqui que está na minha mão para tentar criar um panorama, né? Desde lá, quando a meditação foi entendida, que era a meditação, foi codificada, até como a meditação é vista nos dias de hoje. E eu não estou querendo dizer que uma é melhor que a outra, mas que são objetivos diferentes. E eu percebo que essa é a maior dúvida das pessoas, né? Principalmente, eu vejo que nos últimos 10 anos tem muitos professores recém-formados de yoga que não sabem o que é meditação. E isso é um pouco sério, do meu ponto de vista, porque a meditação é a base do yoga, tá? Todas as práticas e técnicas do yoga nos levam à meditação. E tantas outras coisas e tantas outras pessoas que têm dúvidas achando que eu tenho que praticar yoga para praticar meditação, ou se eu posso só praticar meditação. Então, assim, eu espero que com esse vídeo eu consiga alcançar um bom número de pessoas que têm dúvidas, né? Então, se vocês tiverem mais dúvidas além do que eu vou falando aqui, coloca aí que no futuro pode ser que eu consiga vir fazer um vídeo para vocês sobre esse assunto. Então, aqui eu vou trazer para vocês os primeiros registros históricos de meditação. Claro que tudo que eu estou falando aqui é um breve resumo. Eu vou deixar aí embaixo nos comentários 2 referências de literatura, que eu sei que tem gente que gosta de saber disso, em que elas podem achar mais coisas informando sobre as técnicas de meditação ou técnicas de budismo, ou como tudo isso foi surgindo até os dias de hoje. Bem, os registros históricos de meditação. Então, quando eu falo registros históricos, é a coisa quando ela foi organizada primeiro, né? E anos ou séculos depois ela foi ali codificada e escrita. E tudo isso tem um envolvimento com os princípios dos Vedas, ou seja, quando os Vedas, né? A gente fala que quando uma cultura começa a escrever sobre a própria cultura, a própria religião, ou técnicas em relação àquele povo, é porque aquilo vai se perder se continuar sendo falado de boca a boca. No yoga a gente chama isso de boca a boca, de parampará, né? Boca a ouvido. Então, sei lá, século 2, 3 antes de Cristo, os Vedas foram ali sendo escritos, né? E dentro dos Vedas é que tá as primeiras compilações e organizações de como a meditação funciona, de como a gente vai chegar nesses estados mais profundos da mente, da consciência, e de fato nos transformar como ser humano, que esse é o objetivo principal da meditação, né? Então não é só sentei ali, concentrei e tal, eu vou chegar nisso, mas vamos lá para o passado. Esses registros arcaicos lá nos Vedas foram escritos e existem até hoje, para quem é mais curioso da cultura indiana. Dentro desses Vedas eram espalhados em vários livros, que são muitos livros os Vedas, coisas sobre meditação ali, como fazer, como não fazer, o que acontece. E aí Patanjali, né, que é o codificador histórico do yoga, ele pegou todas as informações que tinham sobre yoga. E yoga, quando a gente fala de yoga, a gente fala também dos passos para meditação. Patanjali, ele trouxe a codificação de tudo sobre yoga e colocou ali nos Sutras de Patanjali. Então, quem tiver curiosidade pode pegar um livro, tem umas literaturas de mais fácil entendimento e outras um pouco mais complexas. Mas quem está buscando conhecimento faz parte, né? Nessa busca pelo conhecimento, das leituras e por aí vai. O que foi que aconteceu com a meditação ao longo dos séculos?
A meditação é o principal pilar do yoga. O conjunto de técnicas de yoga, tem fim de levar o indivíduo a expandir a consciência, a se tornar um ser melhor. E aí você pode vir me perguntar, mas isso eu vejo muitas religiões falando. Só que na época que o yoga foi criado, não foi criado no intuito daquilo ser uma religião, em si um comportamento de vida. Então o yoga é uma filosofia prática que pode se associar a algumas religiões, como por exemplo na Índia, ela é associada ao hinduísmo, mas ela também pode ser praticada isolada, livre de religião, é uma forma de você cultivar a espiritualidade de forma livre. Então, se engana quem acha que são só práticas de asanas, de inspiração, e é isso, vamos pegar o tapetinho e ir para casa. Não é sobre isso que é o yoga. É uma coisa muito mais profunda, muito mais intensa, e também não é uma coisa sobre frases soltas que a gente coloca ali para atrair alunos para as nossas aulas. A gente tem que realmente vivenciar isso de forma real, né? Yoga também não é sobre exibicionismo, ele é sobre de algo que está dentro e não do que a gente mostra para fora. Eu posso ser uma contorcionista e mostrar para você os melhores asanas possíveis e por dentro ser uma pessoa totalmente rígida, não transformada, não tendo essa compreensão sobre mim mesmo. Então, de fato, eu não estou praticando yoga, eu estou praticando posturas, né? Parece um pouco duro dizer isso, mas é a realidade, é o que a gente vê acontecendo nos dias de hoje. Então, no yoga também, a ideia é que nós temos ali uma mente primitiva. O que é essa mente primitiva, né? Que se fala no yoga, em outras culturas ancestrais também. A mente primitiva é quando eu vou com a boiada. Eu sou mais uma Maria, vai com as outras, eu sou aquela pessoa que está estagnado, que deixa com que pensamentos intrusos cheguem, ou seja, eu vivi na sociedade que diz que X e Y é certo e eu não tenho um pensamento sobre isso. Eu sou fruto do meu meio. E todos nós vivenciamos isso desde a infância. A gente vai crescendo sendo fruto do meio ali da família, né? Pai, mãe, irmãos, primos, tios, etc. A gente é performado dentro de uma escola que impõe que a gente vá frequentar e levar todos os seus aprendizados. Então a gente vai sendo colocado em várias caixas e, de fato, nesse crescimento, dificilmente a gente consegue entender quem somos nós. E aí a gente chega na adolescência, onde todos os hormônios estão em ebulição. Nessa ebulição a gente começa a ter crises de identidade. Eu não sou a minha família, eu não quero ser minha mãe, não quero ser meu pai, eu não quero morar mais nessa cidade. Isso tudo vai surgindo com a adolescência e logo depois com a idade adulta. Então é muito comum antes dos 25 a gente fazer escolhas que depois a gente se arrepende. Faz parte do nosso aprendizado. A neurociência fala que só a partir dos 25 anos é que a personalidade do indivíduo ela está ali de fato estabilizada. Então é muito comum ao chegar aos 25 anos que aquele indivíduo ele vá se modificando, mudando seus comportamentos, seus gostos, seus hábitos. O incomum seria se ele continuasse exatamente como era quando era criança ou quando era adolescente. E aí a gente sabe que tem um atraso nesse desenvolvimento, mas isso é coisa para psicólogo, psiquiatra e por aí vai. O que de fato venhamos a falar aqui é que o yoga ele te dá essa consciência sobre o caminho que você está andando. Então você chega ali na idade adulta, faz suas escolhas, e a gente vai fazer várias escolhas e se arrepender de várias delas. E ele vai te dando clareza sobre cada uma dessas escolhas, né? Eu falo clarezas e não certezas, porque a gente não tem certeza de nada até que a gente se jogue e realize. E ele vai te dando uma tranquilidade, uma caminhada, né, organizada, uma forma de autocuidado, na hora que você sempre se volta para você através da meditação, das respirações e das outras técnicas, de você fazer essa autorregulação dos seus corpos, do seu corpo emocional, mental, espiritual. Então é um meio de você viver no mundo físico, acessar o seu espiritual e estar em constante evolução para que se torne uma pessoa melhor, né? E isso te livre, gente, de qualquer religião ou prática religiosa de fato. Tem sim linhas de yoga que é voltadas à religião, e eu vejo que muita gente não sabe a diferença, principalmente o Yoga Vedanta, que é aqui forte no Brasil, em que as pessoas cultuam divindades e acham que isso é fazer yoga. Não é, são coisas diferentes. Na linha Vedanta do yoga tem essa cultura toda, mas no yoga purista, que é o Sankhya, ele não tem essa cultura, ele é você com você mesmo. Então, e o todo, né?
como eu me realizo através dessa energia que a todos nos mantém animados, o prana, o todo, as mônadas de onde viemos. Então, é um estudo à parte, né? Eu vou parar com isso por aqui, porque senão eu vou estar mudando o assunto. Então, essa seria a consciência primitiva. A consciência do Maré vai com as outras. A consciência do liberto, ou da pessoa que esteja no caminho de autotransformação, é quando ela começa a fazer essas escolhas e começa não só a fazer o autoestudo. Esse autoestudo ele vem muito com reflexões que você traz sobre sua vida, sobre a sua caminhada, sobre suas experiências de vida e traumas, etc. E essas reflexões te consomem a ponto de você, peraí, tá demais. O que é que eu faço para conter isso, para não deixar que isso me entristeça, me leve na depressão, não me deixe seguir? E aí entra a meditação. É na hora que a gente realmente se volta para dentro e vai analisando cada um dos nossas emoções e sentimentos, até que chegue num espaço de liberação. E a gente sozinho sim consegue esse espaço de ir liberando esses excessos de crenças limitantes, de blocos que são construídos e armazenados no nosso inconsciente ali ao longo da vida. Isso não vai ser realizado num retiro de final de semana. Esqueçam, não existe formação de yoga no final de semana. Não existe retiro de final de semana que vai te curar para a vida. E essa coisa do autoconhecimento, ele é a longo prazo. Você tem que ser corajoso para seguir esse caminho, né? A longo prazo, porque a gente vai ter fases diferentes na vida. Para cada fase diferente, para cada bloco de emoção e de sentimento desse que a gente acessa, a gente vai ter o que embutido? Liberação, ou melhor, lidar com aquela situação que chegou, depois liberar. E aí, na hora que a gente se livra de uma, a gente consegue cavar mais fundo e lá vem mais coisas. Porque, ou seja, dentro das linhas espiritualistas orientais, a gente acredita na reencarnação. Então, chega uma hora que eu começo a acessar coisas que vêm de outras vidas, de outros momentos da minha encarnação. Então, entende que isso não dá para ser assim, em final de semana, é ao longo da vida. E é um esforço. Então, no yoga ele usa um termo chamado tapas, que é o esforço sobre si mesmo, né? É não deixar procrastinar. Descansar quando tem que descansar, mas voltar e pegar essa força e não procrastinar. Todos esses registros que estão ali inseridos na nossa alma, na nossa psique e até no nosso corpo, porque eles é somatizado através de doenças, né? Quando essas emoções, essas tristezas, esses traumas estão ali inseridos de uma forma muito profunda no nosso corpo mental, no nosso corpo emocional e no nosso corpo espiritual, e não é tratado, e a gente começa a somatizar fisicamente em todo o nosso corpo físico. Tá? E a partir daí começam a surgir algumas doenças. As doenças não surgem só dessa forma. Em um outro vídeo eu falo mais sobre como surgem as doenças. Mas esse já é uma primeira visão sobre isso. Esses pensamentos e crenças que estão ali arraigados, eles trazem ali uma depressão, uma tristeza, talvez uma falta de propósito, por que eu estou aqui, por que eu sofro tanto com determinadas coisas que acontecem comigo. Tudo isso está dentro da nossa alma, está dentro do nosso ser, e a gente consegue, tá? Através da meditação e de práticas meditativas alcançar, mas a gente tem que ter realmente, de fato, esse esforço sobre nós mesmos. Todas as partes que compõem o yoga nos leva a essas limpezas e nos leva à meditação. Inclusive a última parte, né, das práticas de yoga. E assim, funciona muito, mas funciona para quem? Para quem tem um coração aberto, para um terreno fértil, para alguém que quer realmente melhorar como ser humano e não só ir para um centro ou para uma academia fazer pose e dizer que isso é yoga. É triste, mas eu estou sempre precisando falar sobre isso. Eu estou há mais de 20 anos no mundo do yoga e estou vendo coisas assim bem estranhas acontecendo nos últimos tempos. Várias formas de meditação foram surgindo, né, ao longo dos séculos. Então a gente tem ali, eu até esqueci de falar antes, nos primórdios, dizem que
Dentro das linhas xamânicas, né, eu tenho o George Felsen, que ele escreve muito sobre yoga, e ele apanha muito dessa coisa do antigo, do xamanismo. Mircea Eliade e outros escritores tantos, que eles trazem a raiz histórica de que o homem, ainda quando começou a ser coletor e caçador, o que é que ele fazia? Ele tinha que, na caça, ele ir silenciar. Ele tinha que ter esse momento de silêncio para caçar. Isso depois surgiu os grandes xamãs, que foram, os primeiros xamãs foram mulheres. Então, precisava desse momento de recolhimento, né? E depois vieram também os homens como xamãs. E nesse momento de recolhimento é que vinha os insights, né? O que eles chamam que as mensagens dos deuses, das divindades. Essas mensagens só são alcançadas através dessa imersão no si mesmo, dessa limpeza de todas as suas crenças, de tudo aquilo que tira você do seu propósito principal e faz com que você se conecte a algo maior. E a partir daí a gente vai de fato mudando. Bom, então essa raiz xamânica consolidou ali nos Vedas, então eles escreveram, falaram sobre como chegar nessas técnicas, né? Para, vamos dizer assim, um homem mais comum, um homem não xamânico, como eu desenvolvo em mim esse estado meditativo, esse estado de meditação. No budismo diz estado de Buda, né? Esse estado budístico, que é esse estado zen, esse estado mais neutro, esse estado mais em que nada, de fato, tira você do seu equilíbrio. Isso é muito poderoso. E só a meditação é capaz de fazer isso com a gente. O que eu vejo hoje é que a coisa foi feita de uma forma tão acelerada nos últimos 20 anos que acabou empobrecendo as técnicas, sim. Então hoje a gente tem milhões de vídeos no YouTube de meditação guiada, e eu não sou contra isso. Eu só estou dizendo que o leigo, ele não pode olhar para aquela meditação guiada e achar que aquilo é meditação. Aquilo vai aliviar o estado dele no momento, mas não vai transformar ele como ser humano, certo? Então assim, mas nem todo mundo, você pode dizer assim, nem todo mundo está querendo se transformar como ser humano ou melhorar, só quer sair daquele estado de ansiedade. Ok, mas entenda que se você quiser de fato sair das suas patologias, nós vivemos numa sociedade hoje em que as pessoas têm muito estresse, burnout, síndrome do pânico, depressão, tristeza, entre tantas outras patologias que estão por aí, né? Tem pessoas que vão falar disso melhor do que eu. E aí elas ficam buscando algo para se melhorar. Aí vai ali no YouTube, pega uma meditação guiada, conhece alguém lá no Instagram, pega uma meditação guiada. Mas repare que isso são todos paliativos, né? É como se eu estivesse colocando o band-aid em cima de uma ferida que está sempre se abrindo. O que eu preciso? Como é que eu chego lá dentro, lá na raiz do problema? Meditando de fato, entendendo como eu funciono internamente, olhando para coisas que eu quero jogar para debaixo do tapete. Então, todas as práticas dentro do yoga, elas trazem você para isso, né? E eu já vi pessoas fugirem do yoga porque não quer alcançar esses estados mais profundos de consciência. E quando a gente foge deles, eles viram doenças no corpo físico. Ele vira patologia. E aí a gente está vendo a nossa sociedade cada vez mais dependente de medicação. Mas, voltando aqui, eu vou para o meu autoconhecimento, né? E isso foi trazido lá dessas eras tão distantes até os dias de hoje. E no século XIX, o que foi acontecendo? Os ocidentais começaram a ir para o Oriente, né? Com essa curiosidade de saber, porque vinha para o Ocidente relatos magísticos, extraordinários, fantásticos, de pessoas que flutuavam, de pessoas que saíam de um lugar e estavam em outro, de pessoas que conseguiam ler mente. Então, isso despertou uma curiosidade no Ocidente e levou vários estudiosos, inclusive de linhas magísticas como Rosa Cruz, e entre outras, a ir buscar no Oriente essas técnicas. Então lá eles buscaram técnicas, não só pessoas que estudavam linhas de seitas e religiões, mas como estudiosos de faculdade também. E aí eles praticaram e trouxeram o que eles entenderam como essas práticas funcionam, né? Tanto dentro do conhecimento indiano, quanto dentro do conhecimento budista. Então a gente tem hoje a questão da meditação da atenção plena, né? Esteja na atenção plena. É só a primeira parte da meditação, a atenção plena. É curativo para muita gente, gente.
principalmente quem não tem interesse nenhum em se melhorar como ser humano, em se tornar uma pessoa melhor, em evoluir, em sair do primitivismo, mas em quem quer se curar. Eu quero me curar aqui neste momento, eu quero sair dessa situação de desespero, de desatenção, eu quero ir lá na faculdade, fazer uma prova melhor, um concurso, fazer uma prova melhor, eu quero estar mais atenta, eu quero ler mais livros. Tudo bem, isso está tudo certo, mas quando se trata de algo mais profundo, não dá só para ficar no raso da atenção plena, a gente tem que ir cada vez mais longe e buscar técnicas de meditação de fato organizadas. Bem, então a gente tem hoje aí à nossa disposição, né, várias técnicas de meditação guiada, várias técnicas de atenção plena, e tem vários milhões de livros escritos sobre isso. Vocês vão encontrar aqui embaixo, que eu vou deixar alguns livros interessantes para quem gosta de ler e saber sobre como foi consolidado isso. E aí eu falei aqui para vocês do budismo, né? Muita gente acha que as meditações surgiram no budismo. E aí, só para vocês entenderem o contexto histórico disso, Buda, ele era um príncipe de um país que ficava entre o Nepal e a Índia. E todos os nobres naquela época, eles eram iniciados nos Vedas e no Yoga. Faz parte do ensino, né? Do conhecimento dos nobres, daqueles mais abastados. E com Buda não foi diferente, ou melhor, com Siddhartha não foi diferente. E aí, o que acontece? Quando ele saiu daquele castelo, que foi viver no mundo, né? Foi entender como o mundo funciona, ele levou com ele essa raiz. Inclusive, diz que uma das grandes revoltas dele era: por que esse conhecimento é só para os nobres? E por que o povo que está na miséria não pode ter esse conhecimento para se melhorar também? Olha que interessante isso. Por que o conhecimento tão mais profundo, tão mais espiritual, tão mais transformador só está com os nobres para manter o poder, será? E por que isso não dá para o povo? Então ele saiu para levar isso, né? Primeiro entender como o mundo funciona, e através desse entendimento dele mesmo, ele foi espalhando o budismo, né? A forma de pensar dele e todas essas técnicas yogas e pensamentos vedantas ali pelo mundo através do budismo. E o interessante é que o budismo, quando ele foi chegando em outros países do mundo, ele não chegou como um budismo puro, como ele surgiu na Índia. Ele foi chegando e se mesclando, fazendo amálgama junto com as culturas de outros países. Então tem alguns exemplos aqui, né? O Japão é um país que teoricamente não tem religião, mas eles têm uma prática chamada shintoísmo. Shintoísmo é uma prática xamânica dentro do Japão, e para o japonês aquilo não é uma religião, aquilo é apenas um modo de ser japonês. Então, dentro do shintoísmo tem a adoração de divindades. Isso para ele ainda não é religião, mas sim uma forma de ver o mundo naturalista. Então, eles têm um respeito pela natureza, eles têm locais que são sagrados, eles têm práticas de limpeza de corpo, inclusive são práticas que parecem muito com as culturas africanas, né, com as religiões africanas. Eles têm práticas de prosperidade, tudo dentro junto com esses sacerdotes shintoístas. Então, o budismo, quando chegou no Japão, ele virou e se performou como Zen budismo, né? Trazendo todas essas práticas de meditação, mas as práticas do shintoísmo, tá? Japonês. E eu acho que o Zen budismo é a linha budista que existe mais em todo o mundo, né? Aqui no Brasil é bem forte o Zen budismo, mas só para vocês entenderem, não é o único tipo de budismo que existe. Tá? Existem vários, mas aqui no Brasil o mais forte é o Zen budismo. A gente tem também o budismo o budismo chinês, influenciado pelo taoísmo e confucionismo, ou seja, toda uma linha de pensamento chinesa foi incorporada com o budismo indiano, e ali se performou um outro tipo de budismo. E eles têm sim uma cultura, tem vários Budas, eles têm uma visão bem diferenciada do budismo, inclusive até de uma certa adoração, não sei se seria o termo, de divindades budistas. Então, tem vários tipos de Buda, né? No Tibete também é assim, cada Buda tem uma frequência, tem uma proposta, e a gente tem a Buda da cura, etc, etc, etc. Isso tudo vem dessas linhas, tá? Tanto do budismo chinês quanto do budismo tibetano. E o budismo tibetano, ele tem uma coisa muito interessante. Foi só no budismo tibetano, quando o budismo chegou no Tibete, que teve uma certa revolução nos templos, né?
budistas, em que até aquele momento, tá, mulheres não podiam ser budistas, não podiam ser monjas. E aí, a partir de quando o budismo chegou ali no Tibete, as mulheres começaram a poder também fazer parte. Por quê? Porque o Tibete, ele tinha uma linha xamânica chamada Bon, ou Bonpo. O Bonpo era uma linha magística xamânica, né, que já tinha lá seus monges, e até é engraçado que os monges budistas no Tibete são chamados de lama, o lamaísmo, né, tibetano, é uma mistura desse budismo com o Bonpo, e é chamado também de budismo tântrico tibetano, porque ele absorveu o tantrismo, né, uma linha filosófica que tinha ali na Índia, mesclando-se com o Bonpo e com o budismo, e criando ali o budismo tântrico tibetano, ou apenas o budismo tibetano. É a linha budista que eu mais gosto, que eu mais me sinto atraída, e ela é bem rica também de linhas de divindades, de Deus, inclusive a deusa Tara, né, a deusa da cura, a própria Kuan Yin, elas vêm todas aí dessa linhagem de Budas e divindades voltadas para a cura e para o crescimento do ser humano. Tem um livro que fala sobre tudo isso que eu estou dizendo para vocês aqui. Eu vou estar deixando para vocês aqui nos comentários. O nome desse livro é Tradição do Budismo. Ele é grande, mas riquíssimo em informação. Bom, e aí a gente também tem o cristianismo, as orações, né, as técnicas de êxtase, que é relatado por vários padres aí famosos, né? De que quando aquele padre ou freira, que existiram freiras também nisso, se colocavam ali em processos de oração profunda e jejum, eles tinham ali alcance ao êxtase espiritual, que é quando eles dizem que tinham uma comunicação com Deus. Em tudo isso, se você observar, é uma prática também meditativa, apesar de diferente do Oriente, mas não deixa de ser uma prática meditativa. E a partir disso a gente tem livros e livros escritos sobre isso dentro do cristianismo. Para quem gosta da linha também pode pesquisar. Bom, se esse vídeo estiver te ajudando e gerando valor, eu vou pedir que vocês curtam e compartilhem a página, porque assim vai me ajudar a trazer mais vídeos aqui para a plataforma do YouTube. Eu trago ali muito pouca coisa no Instagram, porque eu tenho muito pouco tempo disponível para isso. Quando eu tenho um tempinho assim, eu corro e tento fazer o material, mas eu confesso que é um pouco cansativo a gente fazer os vídeos e as pessoas não estarem ali visualizando. Mas é isso, se te gerou valor, tenta compartilhar com os teus amigos, compartilhar com pessoas que você conhece. Não precisa escolher quem gosta de yoga, quem gosta... Não, vai mandando, que ali de repente a pessoa manda para outra pessoa e isso vai gerando ali um movimento no meu canal, tá? Eu vou continuar aqui com o assunto. Bom, voltando lá aos estudiosos do século XIX, uma coisa que eu acabei esquecendo de falar é que todos esses estudos que eles trouxeram vieram acoplados também com uma coisa que eu acho interessante, que é o estudo da felicidade, né? Desenvolver a felicidade. E aí veio também um movimento de neurociência, e veio um movimento de estudar mais a meditação que ela faz no cérebro. Isso tudo é maravilhoso, gente. Então, assim, quanto mais vocês puderem se aprofundar com isso, tenta, vai, busca, tem cursos, tem pessoas que estão sempre falando sobre isso, tá? Se tiver dúvida, esteja sempre perguntando. Então, essas práticas também, elas vieram muito só observando o benefício da meditação, né? Que é relaxar a mente, sair de estresse, sair de tristeza, depressão, manter você alinhado com seu propósito e firmando mais você como ser humano, né? Mas ainda assim fugindo um pouco dos princípios de meditação, como foi constituído no yoga e até no próprio budismo. Todas essas práticas de atenção plena, elas usam para técnicas de yoga e técnicas do próprio budismo. Mas assim, sem um pouco de
sem tanto aprofundamento. Então, quem quer realmente se aprofundar dentro das técnicas da meditação, eu sugiro que a primeira coisa que você tem que ter em mente seria a disciplina. Porque eu percebo que hoje as pessoas estão meio com preguiça, estão querendo aquela informação fast food, que chega tudo muito rápido, aquela coisinha rasa, sem muita profundidade, que é assim só fechar o olho, marcar 5 minutinhos no relógio, levantar e ir embora. Então existe muito esse movimento de ansiedade dentro da nossa sociedade, que a gente precisa cultivar um tempo para nós, ter um tempo para nós e aproveitar esse tempo. Essas práticas de meditação, quando elas são de fato ali organizadas, elas exigem disciplina e querer de fato, querer no coração, se entregar, sabe? Tem que ter amor pelo que está fazendo, porque esse amor não é só pela prática da meditação, mas é um alto amor. Praticar meditação é uma forma de você praticar o seu amor próprio. Dentro do yoga, as práticas de meditação é chamada de Raja Yoga, o Raja Yoga, né? O yoga real. Aí você pode me dizer assim, mas o yoga é outro tipo diferente de yoga? Gente, não. O que é que acontece? Quando o yoga surgiu, e isso foi muito antes do Hatha Yoga, né? O Hatha Yoga ele veio na Idade Média, não surgiu lá nos primórdios. Quando o yoga surgiu, vários mestres, várias pessoas que iam ali praticando yoga, se tornando mestre, e ali dentro daquele contexto, pegando as partes que mais talvez eles gostassem de praticar, que mais fizesse sentido para eles, que mais chamassem atenção para eles. E aí a gente tem ali a grande árvore do yoga, né? Com Jnana Yoga, que é yoga de conhecimento, com Raja Yoga, com Tantra Yoga. Então existe um monte de linhas de yoga antigas, né? E aí entre essas últimas antigas a gente tem lá o Hatha Yoga, que já é baseado numa linha do yoga tântrico. E aí o que é que acontece? O yoga ele é um só. Se você for ver ali no Yoga de Patanjali, você vai perceber que todos esses tipos de yoga estão ali inseridos no Yoga de Patanjali. Qual é a diferença? A diferença é que hoje o yoga anda sendo praticado de uma forma muito vazia. As pessoas se apegam mais à forma com que se pratica os asanas do que de fato o que vai acontecer com elas. E essa forma que... mas é muito forte. Então tudo bem, escolhe a forma que você quer, mas tenha dentro de você a intenção de melhorar-se como ser humano. E não só de ir lá fazer um yoga mais alongado ou um yoga mais performático, não é sobre isso. E não é, eu nem chamo isso de yoga, né? Eu chamo isso de aula de alongamento ou de aula de contorcionismo. Então, a pessoa que quer de fato praticar o yoga, ela tem que ter a prática da meditação dentro dela. Então, a gente tem ali, a gente tem o aquietamento, o mauna, o silêncio, quando a gente entra na sala, o respeito pelo lugar. A gente tem os pranayamas, que são as respirações que assentam a nossa mente e traz essa organização energética do corpo. A gente tem os asanas, que auxilia em soltar todas essas amarras que estão no corpo físico, né? Essas crenças limitantes, esses nódulos de tensão que são causados por essas crenças e comportamentais que a gente tem na mente. A gente tem ali o Yoga Nidra. O Yoga Nidra não é relaxamento, deitar e dormir, não é isso. É chamado de Son Yoga porque o corpo ele apaga, né? É vamos dizer assim, uma terceira, quarta forma que o yoga tende a fazer você relaxar desse excesso de tensão e fazer com que você acesse mais a sua mente, tome mais consciência dela, seu corpo mental. Então toda a técnica do yoga, desde o início até essa parte do Yoga Nidra, ele vai te fazer ter consciência do seu mental, de como você está e de onde você quer ir. E aí a gente senta e começa a meditação. Entende? Então, ao final de uma aula de yoga, a gente faz uma meditação. Na maioria dos lugares a gente tem um horário, hoje em dia infelizmente, né? Ali contadinho. Onde eu dou aula são 45 minutos, não dá tempo de todas as aulas fazer meditação. Então hoje eu tenho um dia no mês em que aquela aula vai ser separada apenas para trabalhar técnicas meditativas. E eu oriento os meus alunos a que eles tentem levar aquilo para todos os dias dele um pouquinho. Tá? As práticas de meditação, elas têm que ser treinadas, igual você treina qualquer outra coisa. Para você aprender uma língua nova, você não tem que treinar, você não tem que estudar. Meditação é autoestudo, é diariamente um pouquinho, todo dia um pouquinho, até que você consiga de fato se transformar e perceber todo o excesso vindo de dentro para fora e você se melhorando cada dia mais como pessoa.
Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Se vocês quiserem mais informações, tiverem dúvidas, coloca tudo embaixo do vídeo. E até mais.